Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Componentes físico-naturais da Eurásia. Os componentes físico-naturais da Eurásia desempenham um papel fundamental na divisão entre Europa e Ásia, levando em consideração não apenas os aspectos geográficos, mas também os fatores históricos e culturais. Essa divisão é resultado de complexas interações entre diferentes tradições e legados, como as influências gregas, romanas e cristãs na Europa, e o islamismo e o confucionismo na Ásia. Esses determinantes histórico-geográficos moldaram a identidade e a regionalização dessas regiões, bem como a sua integração no contexto mundial. Neste texto, exploraremos esses elementos e os processos que contribuíram para a configuração atual da Eurásia. Componentes físico-naturais da Eurásia. Geografia física. A Eurásia é o maior continente do mundo e abrange uma vasta variedade de paisagens, incluindo planícies, montanhas, desertos, florestas e rios. Clima. A Eurásia apresenta uma ampla gama de climas, desde o ártico no extremo norte até o tropical no sudeste, passando por climas temperados e continentais. Recursos naturais. A Eurásia é rica em recursos naturais, como petróleo, gás natural, minerais, terras aráveis e florestas. Determinantes histórico-geográficos da divisão em Europa e Ásia. Critérios históricos e culturais. A divisão entre Europa e Ásia é principalmente baseada em critérios históricos e culturais, com base nas tradições e legados gregos, romanos e cristãos na Europa, enquanto a Ásia é caracterizada por influências culturais e históricas diferentes, como o islamismo e o confucionismo. Barreiras geográficas. A presença de barreiras geográficas, como as montanhas dos Urais e o rio Ural, contribuiu para a percepção de uma divisão entre Europa e Ásia. Fatores políticos e geopolíticos. Ao longo da história, fatores políticos e geopolíticos também influenciaram a divisão entre Europa e Ásia, como o papel da Rússia como ponte entre os dois continentes. Processos de regionalização e integração mundial. Regionalização. A regionalização envolve a divisão de grandes áreas geográficas em regiões menores com base em características comuns, como geografia, cultura, política ou economia. Isso permite uma melhor compreensão das semelhanças e diferenças entre diferentes áreas. Integração mundial. A integração mundial refere-se aos processos que promovem a interconexão de diferentes partes do mundo, incluindo a integração econômica, política, social e cultural. Isso é impulsionado pela globalização, que envolve a interação e interdependência crescentes entre países e regiões. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Componentes físico-naturais da Eurásia. Os componentes físico-naturais da Eurásia desempenham um papel fundamental na divisão entre Europa e Ásia, levando em consideração não apenas os aspectos geográficos, mas também os fatores históricos e culturais. Essa divisão é resultado de complexas interações entre diferentes tradições e legados, como as influências gregas, romanas e cristãs na Europa, e o islamismo e o confucionismo na Ásia. Esses determinantes histórico-geográficos moldaram a identidade e a regionalização dessas regiões, bem como a sua integração no contexto mundial. Neste texto, exploraremos esses elementos e os processos que contribuíram para a configuração atual da Eurásia. Componentes físico-naturais da Eurásia. Geografia física. A Eurásia é o maior continente do mundo e abrange uma vasta variedade de paisagens, incluindo planícies, montanhas, desertos, florestas e rios. Clima. A Eurásia apresenta uma ampla gama de climas, desde o ártico no extremo norte até o tropical no sudeste, passando por climas temperados e continentais. Recursos naturais. A Eurásia é rica em recursos naturais, como petróleo, gás natural, minerais, terras aráveis e florestas. Determinantes histórico-geográficos da divisão em Europa e Ásia. Critérios históricos e culturais.
A divisão entre Europa e Ásia é principalmente baseada em critérios históricos e culturais, com base nas tradições e legados gregos, romanos e cristãos na Europa, enquanto a Ásia é caracterizada por influências culturais e históricas diferentes, como o islamismo e o confucionismo. Barreiras geográficas. A presença de barreiras geográficas, como as montanhas dos Urais e o rio Ural, contribuiu para a percepção de uma divisão entre Europa e Ásia. Fatores políticos e geopolíticos. Ao longo da história, fatores políticos e geopolíticos também influenciaram a divisão entre Europa e Ásia, como o papel da Rússia como ponte entre os dois continentes. Processos de regionalização e integração mundial. Regionalização. A regionalização envolve a divisão de grandes áreas geográficas em regiões menores com base em características comuns, como geografia, cultura, política ou economia. Isso permite uma melhor compreensão das semelhanças e diferenças entre diferentes áreas. Integração mundial. A integração mundial refere-se aos processos que promovem a interconexão de diferentes partes do mundo, incluindo a integração econômica, política, social e cultural. Isso é impulsionado pela globalização, que envolve a interação e interdependência crescentes entre países e regiões. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br